Ora, vamos pôr então um autónomo. Não é um em numerologia. Atenção. Vou repetir que é para ficar no vídeo. É 1, 2, 3, 4. Nem é primeiro, nem segundo, nem terceiro. Então, 1 autónomo. 2, o calmo. 3, o aventureiro. E 4 vai ser o indivíduo. É com I, acho que é com I. Individualista. Ora, então temos o autónomo, temos o calmo, temos o aventureiro e temos o individualista. Estão a ver bem? Ótimo. Ora, então aqui à frente, no autónomo, vão pôr... Ora, o autónimo vão pôr um Q e um S. O calmo vão pôr um F e um H. Depois temos o aventureiro, temos o Q e o H. E depois aqui o individualista, temos o F exatamente. Temos o F e o S. Então, autónomo QS, o calmo FH, o aventureiro QH e o individualista FS. Estão-me a seguir? Sim? Sim. Agora quero saber o que é que isso quer dizer, não é? Sim? Ok. Obviamente, sim. Ora, o autónomo tem as mãos quentes e secas. O calmo tem as mãos frias e úmidas. O aventureiro tem as mãos quentes e úmidas. O individualista tem as mãos frias e secas. Então, na biotipologia, é muito importante compreenderem. Portanto, utilizo estes nomes que vão melhor com. Há quem use outros nomes. Por exemplo, aqui é o bilioso. Mas vamos usar estes nomes. Ora, a pessoa que tem as mãos quentes e secas tem energia, tem motor. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o motor é a força de vontade e o combustível é a energia para alimentar essa força de vontade. Conclusão, autónomo. Autónomo. Depois temos o calmo, tem as mãos frias e úmidas. Portanto, agora vamos casar um homem que é QS com uma mulher que é FH. O que é que vocês estão a ver deste casamento? Portanto, ela tem as mãos frias e as mãos úmidas. O que é que isso quer dizer? Fragilidade. A palavra calmo já está a dizer muito calma. Ora, o autónomo, não sei se estão a ver, já viu, já compreendeu, vamos a isso. A nível íntimo, aqui está sempre pronto, aqui está com dores de cabeça. Desculpem a expressão, mas vocês nunca mais vão esquecer. Então, estas pessoas do FH necessitam de orientação. Necessitam de um trabalho que esteja predeterminado. Um trabalho que seja rotineiro. Portanto, as pessoas, por exemplo, que trabalham para o Estado, por exemplo, a pessoa que, pronto, se vocês colocarem o autónomo num escritório das 9 às 6 da noite, entre 4 paredes, o que é que vocês pensam que vai acontecer? Está doente. Não dá. Não, ele não vai ficar doente. Ele vai, mas é pôr os outros todos doentes porque ele vai bater nele. Não dá. Não dá. Ele não entra. Amanhã já não vai. Porque aqui, portanto, qual é que... Quando a vacina para a Covid saiu, quem está por detrás disso tudo não conhece isto.
Ora, aqui vai apanhar a Covid, está 3 dias ali, e até 3 dias, mas é de repouso, e mesmo assim não é capaz de repousar. Aqui, hospital internado. Estão a compreender? Depois temos o aventureiro. Tem as mãos quentes e úmidas. Tem muita energia, mas depois dispersa-se. Brrr. Depois temos o individualista. Tem as mãos frias e secas. Portanto, não tem energia, mas tem força de vontade. Ora, o individualista vai procurar energia noutro. E é um bocado chato. Porquê? Porque ele vai encontrar. Mas como é muito individualista, vai chegar o ponto, e às vezes muito rapidamente, que este já não serve, quer outro. Portanto, eu quero abrir a porta a isto hoje. Ok? Vocês vão ficar com isto para nós podermos falar na semana que vem. Vou também enviar algum matéria para podermos... Aqui o cruzar não tem também relevância. Um autónomo a cruzar à direita ou a cruzar à esquerda, um calmo a cruzar à direita ou a cruzar à esquerda. O livro que eu... É totalmente diferente. Um calmo a cruzar à direita é totalmente diferente de um calmo a cruzar à esquerda. Totalmente. Portanto, esse é o livro que eu estou a escrever, que se chama Ki-Bio. Ki-Bio. Quirologia, Biotipologia. Não sei quando é que irá sair, mas acho que pronto, agora tenho coisas a fazer em casa, não me tenho dedicado muito, porque há muita coisa e eu sigo as prioridades. Sou uma pessoa muito disciplinada. Mas é o livro que eu estou a escrever. Portanto, há autónomo que cruza à direita. Há autónomo que cruza à esquerda. Portanto, o autónomo que cruza à direita, portanto, tem o quente e seco, é um verdadeiro autónomo. Trabalha por conta própria, ou é médico, ou é psicólogo, ou é contabilista, portanto, tem negócio próprio, de posição própria, é ele. Porque não tem paciência para ninguém. Não tem paciência para ninguém. Ora, eu como comecei a estudar a biotipologia, e é um estudo que todos os dias estou a estudar, eu agora compreendo. Eu tenho muita dificuldade em associar-me a alguém. Não dá. Tenho as mãos quentes, tenho as mãos secas e cruzo à direita. Ok. Então já me conheço. Como eu digo, as pessoas conhecem-se, mas não se compreendem. Agora conheço-me e compreendo. Agora já sei o que devo considerar e o que não devo considerar. Porquê? Porque eu estou certo e os outros estão errados? Não. É porque não dá. Não dá. Por exemplo, nós falámos, o Vladimir Putin tem de certeza as mãos quentes e secas. Tem de ter. Mas cruza à esquerda. E é por isso é que está na posição que está. E é por isso é que fez os erros que fez. Se ele cruzasse à direita, não estava na posição que está, porque nunca se tinha lá metido. E também não queria saber de nada destas coisas, porque estava muito centrado em si e nas suas coisas. Estão a compreender? Agora, o calmo, que tem as mãos frias e úmidas, se cruzar à direita, é uma coisa. Se cruzar à esquerda, é outra. Mas aqui, a infraestrutura é sempre a mesma. Agora, quantos destes cruzam à direita? Provavelmente muitos poucos. Então quer dizer que é sempre calmo. É calmo se cruzar à direita e é calmo se cruzar à esquerda. Se cruzar à esquerda, vai ser um calmo que vai seguir aquilo que está no livro sem questionar nada. Então, mas porquê é que tu pões aquilo ali? Ah, isso eu não sei. Então, mas... Ah, isso eu não sei. Então, mas... Porque é assim. Então, mas tu nunca questionaste. Para já estas palavras é logo chinês. Hã? Questiona... Ah, não, é assim. É assim. Eu parei porque está ali um stop. Quer dizer, está ali portanto, está ali uma interseção no deserto, não há carros em lado nenhum, mas está ali um stop, ele para.
Então, mas porquê é que tu paraste? Ah, porque está ali um stop. Metódico. Agora, o que é importante compreender é que a sociedade tem de ter estes 4. Agora, imagina, são todos autónomos. Não havia ninguém vivo já. Estava tudo morto. Agora, imagina que são todos calmos. Não havia nada construído. Estava tudo aí no zen, 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 zen. Estão a compreender a importância? Ora, não vamos aqui dizer isto é superior, isto é inferior. Nem pensar. Nem pensar. Porque por detrás disto está uma estrela. Que somos nós. Nós é que decidimos aquilo que queremos experimentar. E quem é autónomo hoje, provavelmente já foi individualista, já foi tudo. Então, atenção. Atenção, porque o nosso cérebro reptiliano, tem logo a mania de começar a pôr etiquetas. Este é bom, ele não presta, este é melhor, este é superior. Isso é tudo o ego. É tudo o ego. Eu coloquei um post da 5ª dimensão e se eu vos mostrar os resultados, nós estamos nos 4.000. Porque toda a gente quer estar na 5ª dimensão. Eu apenas pus o post. Mas se eu puser um post mais profundo na consciência humana, já não vai ser tanto. Porque, pá, não, isso... Ok? Então, não se esqueçam desta parte, está bem? Tomaram nota? Sim? Ok. Agora, outro ponto. Hoje, se calhar, não fazemos pausa, vamos andando. Posso fazer uma pergunta? Então, e o aventureiro? A diferença entre cruzar à direita e à esquerda? Ora, o aventureiro, a diferença entre cruzar à esquerda e à direita. Quantos aventureiros nós vamos apanhar a cruzar à direita? Se calhar muito poucos ou nenhum, não sei. Então, tem as mãos quentes, tem as mãos úmidas. Ora, tem energia, mas depois vai-se dispersar, porque é o seguinte, o aventureiro vai, mas como não tem motor, depois também acaba por ir a lado nenhum. É um salto e banco. Faz isto, e depois faz aquilo, e depois faz aquilo, e depois faz aquilo, e depois faz aquilo. Se cruzar à direita, portanto, vai ser um aventureiro com uma aventura mais ou menos planificada. Portanto, tem mais chances de conseguir a realizar um objetivo. Se cruzar à esquerda, já estamos a ver para onde é que isto vai, não é? Tocou em tudo e mais alguma coisa e não se lembra de nada daquilo que tocou, porque anda sempre à procura de algo. De algo. Esta sociedade está muito nessa parte, não sei se sabem. Portanto, se a gente for falar da Ho'oponopono, se formos falar da lei da atração, do EFT, isto já não interessa a ninguém. Porque já não é novo. Há algo novo. Novo. Em outras palavras, andamos à procura de algo novo para ver se somos capazes de fazer alguma coisa que ainda não fomos capazes de fazer com o velho. No entanto, se a gente for a ver os livros todos que foram escritos, o Runa, que é os 7 princípios xamânicos do Havaí, todos os livros foram escritos através dos 7 princípios. E isso é mais velho do que velho. Vem do povo dos vulcões. Então, espera aí. Aquela história que eu contei, um padre que foi para a reforma, já era velhote e reformou-se. Então vem um padre novo. Epá, a igreja, que normalmente aos domingos estava sempre vazia, naquele dia, porque havia um padre novo, a igreja estava cheia, não cabia lá mais ninguém. E o padre apresentou-se e deu um speech, uma palestra. Uau! As pessoas bateram palmas dentro da igreja, mas tudo ali, uau!
e tanto, como é que se diz? O prefeito, como é que se diz em português? O da cidade, é o presidente da... Presidente da Câmara. Presidente da Câmara. Aqui chama-se o mayor, não é? Foi, e lá os cabeças foram ter com o padre e disseram-lhe: uau, que coisa maravilhosa, aprenderam mais hoje do que de todas. E o padre: muito bem, estou muito contente que vocês tenham gostado. Ótimo. No domingo a seguir, o que é que vocês pensam que aconteceu? Estava cheio ainda mais, não cabia lá ninguém. E o padre dá exatamente o mesmo discurso. Exatamente o mesmo. E as pessoas? E mais uma vez o prefeito e tal. No terceiro domingo, o padre, que ele estava cheio outra vez, e o padre dá o mesmo discurso. Quer dizer, bateram palmas, mas já metade das palmas. E lá o presidente, mais os desse comitê da cidade, foi ter com o padre. E, portanto, é um discurso verdadeiramente interessante, que já lhe dissemos, e mas não sei se apercebeu que é o mesmo da semana passada e o mesmo da semana antes. E o padre respondeu: estou muito, muito contente que vocês vos tenham apercebido. Porque vai ser o mesmo discurso até que vocês façam o que o discurso diz. Até que vivam isso. Portanto, eu estou a traduzir isto rapidamente, mas estão a ver onde é que eu estou a ir com isto. É que o gostar de qualquer coisa não chega. O saber qualquer coisa não chega. Ainda esta semana, com um ser. Epá, e isto da isto, e aquilo, e abre isto, e as constelações disto, e as constelações daquilo, e os maias, e não sei mais que é isto. Então eu digo uma coisa, e de tudo isso, porque já são muitos anos, a tua vida continua na mesma. Aliás, se calhar não está na mesma, se calhar está um bocadinho ainda. Pior. É isto. É que as pessoas aprendem, mas não compreendem. Ora, se tu não compreendes, não podes viver isso. Ok? Então esta parte, fiquem com isso na memória. O que é que isto significa? Outra coisa. O úmido, quando eu falo de mãos secas e mãos úmidas, é preciso compreender que eu estou a falar num estado normal. Quando as mãos ficam úmidas, para alguém que tem as mãos secas, portanto, isso vai acontecer. E quando acontece, parem, escutem e olhem. É porque se encontram numa posição onde não têm controle. Ou foram apanhados num erro que... as mãos vão ficar úmidas. Eu já tive algumas pessoas que na consulta que dizem isso. As minhas mãos são secas, mas neste momento até estão um bocadinho úmidas só porque estou aqui, estou nervosa. Exatamente. Era isso que eu ia dizer. Ora, numa consulta, sim, se é presencial, eu nunca vou... Portanto, eu tiro a temperatura, mas eu vou esperar, antes de marcar no papel, vou esperar meia hora. Porque se a pessoa é a primeira vez que vem, a temperatura não vai ser correta. E as mãos vão estar ligeiramente úmidas. Porque há ali, portanto, quem é este ser, o que é que ele está a ver em mim, o que é que ele vai dizer, e isso intimida um pouco. E eu escrevi aqui, portanto, as mãos úmidas ligam-se à afetividade,
ligam-se a essa falta de segurança. Então, quando nós Eu fiz esta pergunta porque, peço desculpa, a minha filha, ela por norma tem sempre as mãos molhadas porque transpira imenso. Ela às vezes tem as mãos secas e eu toco e ela disse: oh mãe, já me tocaste, vou começar a transpirar. Porque é mesmo o problema que ela tem de transpiração excessiva. Normalmente tem quentes e úmidas. Portanto, se ela tem as mãos úmidas, quer dizer que a tua filha não tem motor. E então vai sempre necessitar de um incentivo ou de uma estimulação. Por exemplo, ela vai encontrar esse motor num futuro marido. Porque quando nós falamos de quente e úmido, aventureiro, se é mulher e o marido tem quente e seco, aqui não é autónomo, mas com a presença dele pode se tornar autónoma porque tem as costas quentes aqui. Não sei se me estou a fazer entender. Sim, sim, sim. Portanto, é aquela pessoa que não é autónomo, mas, por exemplo, agora vamos aqui pôr um aventureiro que tem as mãos quentes, mas tem as mãos úmidas. Portanto, tem energia, mas não tem motor. E vai trabalhar para bancário. Ora, o banco já tem o seu próprio motor. Já tem o seu próprio motor, a sua própria direção. Então, aqui, podia ser autónomo no interior de algo que é autónomo. Não sei se me estou a fazer entender. Mas autónomo, puramente autónomo, não é. Portanto, há muitas pessoas aqui, no individualista e no aventureiro, aqui assim, que vão abrir negócios. E dá buraco. E dá buraco. Porque há um fator que falta. Ora, se não tem motor, não tem direção, não tem força de movimento, então pode falhar face, olha, esqueci-me disto. Pois não tinha visto isso. Ou não estava à espera disto. Estão a compreender? Então, quando nós fazemos uma análise de... António, essas pessoas que são autónomas dentro de algo autónomo, como deu o exemplo do banco, elas podem alterar essa programação fazendo algum exercício diário, ou não? Portanto, com um coaching, não alterar a programação, se calhar expliquei mal. Por exemplo, alguém que é assim, mas que quer ter o seu próprio espaço, trabalhar por conta própria, pode começar a fazer diariamente um exercício de mentalização. Eu quero abrir o meu espaço, vou ter autonomia, modificar. Não pode fazer esse trabalho com um coaching, por exemplo? Ora, é uma pergunta, não sei. Vamos compreender que, e essas perguntas são muito boas, vamos compreender que não é inato, não é congénito. Não é a pessoa. Então, essas pessoas, porque a pergunta é se consultarem um estratega, um coach, e o coach compreender isto, vai-lhe dizer, olha, procura um bom contabilista que te aconselhe e, olha, antes de assinares isto, ou antes de expandir, ou antes de consulta alguém que te possa mostrar os prós e contras, porque não é inato na pessoa. Então a pessoa vai por exemplo, ser muito entusiasta, se cruzar à esquerda, por exemplo, e não está a prever em todas as áreas mesmo, em contratar empregados. Tem sempre uma segunda opinião, não é? Uma segunda opinião e uma terceira, portanto, alguém que tenha estas entidades, como um contabilista, um advogado e assim sucessivamente, ou que possa contactar antes de tomar uma decisão. Agora, a pessoa tem de se conscientizar que tem essa vertente de tomar a decisão antes de consultar. Agora já é tarde.
Pá, podia ter. Então, mas porquê é que não falaste? São Então, mas porquê é que são não... as decisões erráticas, né? São as decisões erráticas. Ok? Temos essa parte. Então, não se esqueçam disto, nós vamos elaborar depois na aula a sério. Agora, tenho aqui 11 pontos. Temos o entrelaçar, portanto, cruzar à direita ou à esquerda. Já falámos um bocado disso. Ponto número 2, mãos quentes ou frias. O que é que isso quer dizer? Já falámos também. Temos as mãos secas ou úmidas. 4, mãos cheias ou vazias. Lembram-se dessa parte. Portanto, uma pessoa que tem as mãos com muitas linhas, mesmo muitas linhas, mas atenção. Atenção. Porque há pessoas que parece que não têm linhas nas mãos. Ou seja, não têm muitas linhas, quero dizer. Antes de se pronunciarem, procurem uma luz. Procurem uma luz. E se ainda não o fizeram, abram as mãos ao sol. E vocês vão ver as linhas reagirem ao sol. Então, antes de se pronunciarem, tenham a certeza que está bem analisado. Porque linhas de cabelo contam. E elas são muito fininhas. Ora, claro, se a pessoa tem... E depois há o ponteiro. Se a pessoa tem muitas linhas e são vincadas, essa pessoa preocupa-se com tudo. Essa pessoa quer ver e compreender tudo. Essa pessoa, como eu já expliquei, então, a pessoa tem mãos vazias. Ou seja, tem mãos simples, não é? As 5 linhas. Então, a tua filha foi para... Onde é que ela foi? Foi para a Austrália. Foi para a Austrália. Aquilo é um país... Mãos vazias. Mãos cheias. A tua filha... Então, mas a tua filha foi para a Austrália? Mas foi trabalhar ou foi para a escola? Então, mas ela conhece lá alguém? Então, mas ela foi para sempre ou foi... Estão a ver para onde é que ela vai? Claro que, de uma certa forma, estas pessoas vão compreender muita coisa e aprender muita coisa e saber muita coisa. Mas também vão criar inimizades. Porque vão-se querer saber tudo na vida do outro. Então, a pessoa que tem a mão vazia foi convidada para jantar, está muito interessada em saber o que é que vai ser servido. Então, o que é que nós vamos comer? Quem tem as mãos muito cheias está muito interessado em saber quem é que lá vai estar. Ok? Tínhamos falado muito disso, espero que esteja. Depois temos o polegar. Aqui 5, porque são 11 pontos de estudo. O polegar. Temos o polegar que vai para trás. A pessoa é muito flexível, que é o polegar do político. Lembram-se? Portanto, essa pessoa é uma pessoa que quer agradar. É uma pessoa que sorridente, uma pessoa bem disposta. É uma pessoa que vai com a coisa. Quer agradar. E claro, as mentiras brancas também passam por aí. Sim. Quer dizer, não, mas... Depois temos o polegar que faz 90 graus. Vocês lembram-se dessa parte? E o polegar que não faz 90 graus. Ora, o polegar que faz 90 graus quer dizer que a pessoa vai sempre até ao fim das suas convicções, dá importância aos detalhes e compreende perfeitamente os passos que tem de dar para lá chegar. A pessoa que não vai a 90 graus depende também do grau, não é? É uma pessoa mais desleixada. É uma pessoa mais aberta. É uma pessoa que tem menos convicção. É uma pessoa que vai a caminho para fazer a sua coisa, mas o telefone tocou, alguém pediu-lhe uma coisa e ela vai com a outra pessoa. São características. Mas uma pessoa que tem o dedo assim tem dificuldade com os detalhes. Não se esqueçam dessa parte. Portanto, isto rapidamente no polegar. Depois, o index, portanto, o Júpiter na mulher. A gente faz uma leitura quando ele é o quê?
Agora, tenho visto em várias clientes, Mais, ainda mais esta curto que o semana, sol. mais curto do que o Sol. Que é sempre o Sol, ou seja, o anular, é a referência do curto ao longo. Ok? Ainda esta semana eu vejo muitas vezes mulheres que pode ser o contrário. E eu, nessa casinha que eu enviei, portanto, às vezes divido em duas. A esquerdo curto, direito longo. Ou vice-versa. Acontece. Na mulher. Então, se o índex é curto na mão esquerda, ligeiramente ou muito, e está no tamanho do Sol na direita, quer dizer que, a nível familiar, com o pai e com a mãe, foi castrada. Mas agora, na vida adulta e a sua vida própria, já tem confiança, já faz aquilo que ela quer. Mas acontece ao contrário também. Onde é longo na mão esquerda e é curto na mão direita. Eu vou logo para o casamento. E como é que está a relação? Portanto, a castração veio depois, com o marido autoritário. Ok? Matéria para reflexão. E gostaria... António, só aqui outra pergunta. Isso da castração também não se pode refletir no mindinho, não? Ou não? Sim, agora estamos a falar do Júpiter, do Ok. index, ok? Um de cada vez. Este já vem. António. Se calhar, eu estava a pensar que ias fazer outra pergunta, mas não fizeste essa pergunta. A castração pode, muitas vezes, vir da profissão. Do núcleo, do patrão, dos colegas de trabalho, onde a pessoa não tem o direito de se afirmar. Sim. António, então diga-me só uma coisa. Ele pode ser curto e depois passar a longo? Neste caso, da infância para a fase adulta? Ora, se eu puser aqui a linha do coração junta, olha a diferença de um e do outro. Este aqui foi por causa de ter vivido e ser criado por uma mãe de medo. Era medo, 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 medo. Eu falar em público, as pernas tremiam-me. Eu suava, eu não era capaz. Eu na escola, embora tivesse sido um burro, quando eu sabia a resposta e ninguém respondia, eu até sabia a resposta, eu não dizia. Porque se eu dissesse, olhavam para mim. Eu não queria que olhassem para mim, porque eu ficava numa posição. Então, o karaté ajudou muito. E o que é que aconteceu? Desenvolvi de forma muito, mas mesmo muito, em termos de grosso e longo. Portanto, a criança que se borrava nas calças porque tinha medo de pedir para ir à casa de banho, a partir dos 18, 19 para aí fora. E é muito importante nós analisarmos quem é que passou na nossa vida. Eu tive um primo de aliança, portanto casado com uma prima minha, que já se divorciaram há anos e anos, que era o Valentim. E eu falo no destinado desse primo. Ele era um 26, era e deve ser, ele não morreu, mas era muito mais velho do que eu. Portanto, eu quando tinha 18, ele tinha 36, portanto, estamos a ver aí a diferença. E ele tinha um 26 de personalidade e um 19, de destino. Então ele era muito centrado nele. Ele é que era o melhor, ele é que era. E ele deu-me muitos abanões. E foi muito duro comigo, ao mesmo tempo que era muito amigo. Então, porquê é que eu estou-vos a dizer isto? Porque é muito importante analisarem fragmentos da vossa vida, quem é que passou e o que é que vos deixou. Porque assim, e depois ele traiu-me na escola de karaté. Traiu-me. Tá, quem leu esse livro sabe. Porque já estava terminado. Portanto,
aquilo que ele tinha a oferecer, o nosso contrato terminou. Então, vejam quem passou pela vossa vida e sintam e saibam que tinha uma importância crucial naquele momento no tempo. Seja ele ou ela quem for. Porque nada aparece por acaso. E foi ele que me ajudou a crescer este dedo de confiança, Ora, estou-vos a dizer isto para fazerem uma análise retrospectiva na vossa vida. Ora, na mulher, como eu disse, se ele é curto, tem uma leitura. Na mão privada ou na mão pública. A mão privada é a esquerda, a mão pública é a direita. Ok? Como já falei da porta de entrada da vossa casa. Do lado de dentro é o privado, do lado de fora é o público. Depois temos no homem a leitura. Portanto, na mulher nós vamos dar uma importância se ele é curto. No homem vamos dar uma importância se ele é longo. Lembram-se? Não se esqueceram dessa parte? Sim? Porque isto é muito importante. Quando vocês pedem se é videoconferência e se não for, portanto, põem as mãos assim. Mas atenção, não é as mãos assim. Porque há pessoas que têm tendência assim, um pouco de acalão e a mão fica assim. Não. A gente quer, pões a mão em cima da mesa e fica direitinha. E agora viras para mim, que é para eu analisar. Lembram-se dessa parte? A folha que eu vos enviei também fala de 8 pontos de leitura. Tiveram a oportunidade de ver isso ou não? Portanto, aqui eram 7, até aqui eram 7, mas acho que compreendem o 8, não compreendem? O 8 tem a ver com os anos pessoais, tem a ver com os trânsitos. Ok? Muito importante para terem uma direção nas vossas consultas sem se perderem. Depois temos um médium, que é o Saturno. Ora, o Saturno, por exemplo, na minha mão é curto. É curto porque para ser longo esta pontinha tinha de sair. E não sai. Portanto, é curto. Quando ele é longo, tem uma leitura. Quando ele é curto, tem outra. E a leitura é oposta. Longo é uma pessoa de regras. Uma pessoa de estrutura. É uma pessoa que obedece e quer viver sob regras. Depois existe também a parte, como é que se diz, de intensidade. Se é muito curto, se é muito longo. Portanto, tem essa parte, vocês têm de fazer a vossa análise e o vosso julgamento para com o nível. Ora, se ele é longo e vem-vos ajudar a fazer qualquer coisa, traz tudo o que é preciso, traz uma mochila, traz a coisinha de água, o telemóvel está carregado, porque já saiu de casa carregado, não falta nada. E vai obedecer às regras, porque são regras e no pensar da pessoa essas regras não existem por acaso. Quem tem o Saturno curto, e quanto mais curto, mais resistência tem às regras. E não gosta de regras. Vai sempre opor-se e questionar as regras. Em muitos casos também faz os ditadores. Atenção. Faz o ditador que se tiver curto, é? Curto. 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 Ok, obrigado. Porque é uma pessoa que está muito... E depois, claro, ao fazerem a análise completa, ficam a saber a que nível é. Se ele cruza à direita, ainda mais intenso. É por isso é que é muito importante nós conhecermos e compreendermos. Ora, eu tenho o dedo Saturno curto. Regras depende sempre como é que eu as sinto. Porque eu sou um ser que vive a vida numa regra que é espiritual. Alguém tem aí o rádio
Ok. Fui passear a Safira. Foi sábado da semana passada. Ao fim do dia, fazer o carreiro entre o rio. Com certeza já viram esse vídeo deste local. E nunca, mas nunca, nunca tive esta situação. Ora, ao voltar para trás, vêm dois guardas. Uma mulher e um homem. E eu tenho a Safira solta. Ora, eu questiono regras. Eu questiono sempre as regras. Mas eu vou obedecer à verdadeira regra. Portanto, está escrito: cão deve estar preso. E eu compreendo porquê. Porque é $100 de multa. Mas a Safira estava solta. E eles... Boa tarde. Você leu as regras que estão escritas? Sim, li. Mas você tem o cão solto. Tenho. Porque, como vocês veem, sou o único que estou aqui. Não está aqui ninguém. Sou só eu e ela. Neste espaço todo não há ninguém, nem atrás nem à frente. Pois, mas é uma regra. E eles eram jovens e disseram: olha, o problema da humanidade é as regras cegas. É o livro. E é para aí que a sociedade vai. Para um nível de ignorância e estupidez. E sabes, vocês vão ter filhos um dia. E é o mundo que vocês vão deixar. Um mundo de regras parvas. Porque não há aqui tolerância. Portanto, isto é uma pessoa que tem o Saturno curto a falar. E eles ficaram sem palavra, continuaram, e eu pus o cão na rédea e vim-me embora. Porque é o seguinte: cão preso devido a um perigo. Mas a minha cadela não a Safira não faz mal a ninguém. Aquilo não é um cão. Porque há cá um cão e depois há cão, não é? Isso é uma coisa. É uma coisa, eu compreendo. Ora, se tivesse outros cães, porque é o que acontece, eu solto-a, depois quando há alguém, ou quando há outros cães, eu prendo-a logo. Portanto, eu sou uma pessoa que vai questionar as regras, mas vai ser a primeira a seguir regras. Estão-me a entender? Eu estou a dar o meu exemplo, mas não é o meu exemplo propriamente dito. Estou a dar um exemplo daquilo que vocês vão encontrar. Então, dedo curto vai questionar regras, mas não é insensato. Não é insensato. Está consciente daquilo que se pode passar, mas ao mesmo tempo está a ver que aquilo que se pode passar não se vai passar. Estão a entender? Sim? António, uma questão. Aqui o Petim também tem esse dedo curto, não é? Tem. O Petim. Tem de curto. No fundo, ele acaba por ser um ditador, mas ele também não, eu acho que ele não tem esse cuidado das regras em si. A gente agora podia falar muito, percebes, Cristina? Podíamos falar muito. E claro, não vamos falar disso, porque estamos a falar de um conjunto de coisas que rodeiam a presença do Vladimir Putin. Que, obviamente, foi permitido pelo plano divino. Porque se não fosse, nada tinha acontecido. Como o Hitler também foi, não é? Agora, isto, para quem é capaz de estar em posição de observador e testemunha, compreende que não está a ver a história toda. A gente não estamos a ver a história toda. Ainda esta semana falei de uma canção que os Rolling Stones escreveram. Era eu, pequenina ainda. Sympathy for the Devil. Simpatia pelo diabo. Até enviei para um jovem esta semana com as legendas em português. Aquilo que o Mick Jagger está a dizer na canção é tão verdade que se aplica hoje. Os culpados
são, na realidade, os vítimas e aqueles que são vítimas são os culpados. Aqueles que não têm pecado são os grandes pecadores e os santos. Portanto, há de ver isso. A Cristina, nós não sabemos a história toda. No entanto, sabemos que, a nível humano, não é humano o que está a passar. Mas eu não gosto muito de mexer nessas coisas. Ora, em termos de características e a pergunta que tu me estás a fazer, claro que é um homem que não obedece a regras, mas sim um homem que faz as suas próprias regras. E tem um código muito forte para isso. Mas, claro, esse muito é o que vai fazer com que caia. Portanto, esta semana, ou a semana passada, ou esta semana, a semana passada, já houve uma primeira, com certeza que ouviram falar, e foi um bocadinho tapado, mas isso está tudo infectado. Mas pronto, isso é outra coisa. Está compreendido estas características, estes detalhes? Sim, avanço. Porque é muito importante compreender. Não é escutar, saber e depois, porque ao abrir as mãos, ficam a saber. A pessoa tem as mãos cheias de linhas. É uma pessoa que, em termos de conversação, vai conversar de forma profunda, querer saber, querer compreender onde é que foi feito, qual é o material. Estão a perceber? Quem tem as mãos vazias são pessoas simples. Então, logicamente falando, a pessoa que tem as mãos cheias é uma pessoa que se deita e adormece logo. A pessoa... Não. Não? Não. Fica ali a pensar na vida, e a questionar, e a ver, e isto, e aquilo, e aquilo outro. É este ponto que é preciso que não se esqueçam fazer estas como é que se diz? Análises. Comparações. Comparações. É preciso fazer estas comparações. Agora temos o mindinho, o Mercúrio, curto ou longo. O Saturno, a leitura, eu agora já falámos nisto, mas neste momento o que nós falámos agora no Saturno foi para o homem e para a mulher. O Saturno curto. A leitura não é diferente do homem e da... É igual. Era essa a questão. Ok, É igual. obrigado. E obrigado pela pergunta. Também não posso pensar em tudo. É igual. É igual. A mulher que tem o Saturno curto, obviamente tem o... Agora estou a falar em Saturno e Júpiter. Pronto, vocês já sabem essas palavras. A mulher que tem o Saturno curto, obviamente tem o Júpiter longo. Com toda a certeza. Toda a certeza que vai para aí. Muitas vezes pode ser uma diferença mínima. Por exemplo, no meu caso é muito mínimo. Como é curto, faz assim? Mas é muito curto. Neste caso é muito curto. Na tua mão esquerda é ligeiramente mais longo do que na mão direita. Ora, se eu estivesse a fazer uma consulta a ti, no papel eu punha um M. Portanto, eu vou fazer a leitura do teu Saturno como médio. Portanto, não é curto e não é longo. É médio. Quer dizer que és uma pessoa. Às vezes é difícil de ver, né? Neste caso, queria alguma... Portanto, vamos aqui... Deves ter alguma perspicácia, às vezes. Vamos aqui... Ora, vamos pôr aqui as falanges, portanto, assim, 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 assim. Ora, para ser longo, o Saturno tem de estar a mais de metade daqui. Estão a entender? Para ser considerado longo. E depois há o nível. Não sei se isto serve para o exemplo que eu quero transmitir.
Ora, se eu vou pôr aqui, portanto, aqui seria metade. Estão a ver? Portanto, era preciso que estivesse aqui assim. E não está. Está acima da metade da última falange. Estão a É compreender? longo. É longo. É longo. Não. É curto. É curto. Isto é curto. Porque Sim, para ser sim, longo esse é tinha de curto. estar pelo menos a meio assim. A meio da falange. Estão a compreender? Está? Ora, do momento que o Sol está abaixo de metade da última falange, o Saturno é longo. Ok? Muito importante estas perguntas, estão a ver, para verdadeiramente ficar esclarecido. Claro que depois com o Quando- tempo. Diz. Quando o António põe o M que está na média, isso significa que a pessoa, dentro daquele padrão, está mais ou menos equilibrada ou não? Não é equilibrado. E não existe equilíbrio. Sim, Portanto, quando o Cláudio fez assim, eu considero o Saturno dele médio. Então é uma pessoa que vai estar... Ok, podemos utilizar a palavra equilibrado, mas para não fazer confusão, ok? É uma pessoa que vai estar ok com as regras, mas é uma pessoa também que certas regras vai passar ao lado delas. Então, o nível é isso. Muito ou pouco. Isso é um julgamento que nós temos de fazer a nível profissional. Ora, se é muito curto, vai questionar as regras. Se é muito longo, vai querer viver sob regras. Se é médio, portanto, fazemos aí uma média. Estão a perceber? ok. Portanto, o mindinho, portanto, o Mercúrio, no homem, eu não vou dizer raro porque eu não gosto dessa palavra, mas normalmente no homem é sempre, ou é muito mais do que menos, portanto é longo. Ultrapassa a última falange, mas já vi homens que ele é curto. E quando ele é curto, falta de confiança, tímido, e tem uma parte chata, é que é uma pessoa que não vai necessariamente estar a viver a transparência, a verdade. Estão a perceber? Se ele estiver ao nível da falange, continua a ser longo. Só é longo, é curto se estiver abaixo da falange, é isso? Sim. Se ele tiver... portanto, se ele tiver com a última falange, eu ponho sempre um ponto de interrogação, faço sempre umas perguntas. Claro que nos estudos ele só é curto se estiver abaixo. Mas é a nível dos estudos. A nível da experiência não me diz o mesmo. A nível da experiência, quando está mesmo em linha, tem momentos de oscilação. Eu estou a fazer esta pergunta porque o meu está mesmo na linha. Por isso é que eu estava a fazer agora esta pergunta. Não acredito. Fala e eu vou pôr-te só... Ok, mostra. Põe as mãos assim. E agora vira assim. Bem... Okay. Não, estás muito à frente, não vejo. Recua. Ok. Portanto, ambos ultrapassam. Ultrapassam um bocadinho. Sim. Agora, o que tu tens, que é mais raro no homem, portanto, o teu, vocês Também viram... pode ser,
Isto a gente também pode ser porque muitas vezes a gente inclina um bocadinho os dedos para trás ou para a frente e às vezes pode dar aquilo. No teu caso, da forma como tu fizeste, eu vi, podes considerá-lo longo. O que tu tens, que não é habitual nos homens, é os dedos inclinados, ligeiramente inclinados para o polegar, para o Vênus. O que é raro no homem. Agora eu pergunto, eu ver se vocês se lembram, o que é que isso quer dizer? As mãos de sonhador. Sonhador. Portanto, é um homem que sonha e um homem que abraça muito a parte Espiritual. de fantasias. A parte da beleza, criatividade. Portanto, uma parte feminina. Não tem nada a ver com a homossexualidade, atenção. Portanto, ele tem os dedos ligeiramente inclinados, cruza à esquerda. Inclinados como? Pode explicar? Portanto, nós temos o realista e depois o sonhador. Espera aí, tenho que explicar. Explicar quer dizer. Portanto, Vou tentar perceber. quando ora, temos aqui o Saturno. Ok? E temos aqui o meio da palma. Ora, se eu for a ver, ele vai até ao meio da palma. Portanto, é mão de realista. No teu caso, faz assim, mas depois faz assim para aqui, ligeiramente. Estão a compreender? Ok, agora, mais uma vez, vais pôr as mãos juntas. António, Faz peço assim. desculpa. Sim. E se a inclinação não for para o polegar, mas foi para o lado oposto? É indiferente, não tem qualquer leitura, é isso? Eu ainda não vi nenhum por fora. Assim. Está a falar dos dedos todos, não é? A inclinação dos dedos todos Sim. para o mesmo lado, não é só um ou outro. Sim, portanto, faz assim. Já que tu estás no ecrã, faz assim. Faz assim. Tu? Eu? Não. Sim. Eu? Mas tens de falar que é para voltares ao ecrã. Fala. Sim. Ok. Agora vira assim para mim. Portanto, estás a ver? Também ligeiramente inclinado para o polegar. As duas mãos. Ela está inclinada é para o lado do Mercúrio. Para este lado, não é? Exatamente. Como é? Ok. Eu, por acaso, também tenho o da mão direita também está inclinado. Ok, vocês estão a ver mal. Não está inclinado para Mercúrio, está inclinado para Vênus. Então vocês não veem que a palma está assim e os dedos estão assim. Referente aqui a esta inclinação, é isso? Claro. Ok. Já tenho. Ainda bem que estamos a falar nisto, porque eu pensava que já tinham decorado essa parte. Não, eu pensei que se referia também à inclinação dos dedos, não é? Não só Ora, eu vou pôr da aqui... parte superior da mão. Ora, vou pôr aqui em desenho quadrado, ou seja, retangular. Temos aqui retangular. Temos aqui... Portanto, isto é a palma. Ok? Temos aqui o polegar. Ora, para ser realista, os dedos estão assim. Aquilo que o Cláudio tem um bocadinho, porque tem, e a Sandrina tem muito, o que é muito frequente na mulher, é assim. Estão a ver? Assim ou assim. Então aqui é uma pessoa realista de muita lógica, aqui é uma pessoa sonhadora que dá muito valor à criatividade. Portanto, aqui a pessoa vai ver, por exemplo,
Mas uma gravata para quê? A gravata não segura a camisa. Mas aqui vai dizer, mas a gravata fica tão bem na camisa. Para dar um exemplo assim banal. Mas aplica-se em tudo na nossa vida e não necessariamente nisto ou nisto só, não é? Está. Ora, o Mercúrio, portanto, depois temos de fazer atenção à parte do sonhador. Fazer atenção à parte do sonhador, porque vem falsificar o tamanho do Mercúrio. Ora, se eu vou para aqui, o Mercúrio parece que fica mais pequeno. Nós temos de analisar e ter em conta os dedos direitos. Por isso é que eu estava a dizer que o meu mindinho podia ser curto. Não é? Quer dizer, mesmo assim não é curto. Mas se tu agora puseres os dedos todos direitos, ele vai tomar a sua posição. Exatamente. Então façam atenção a essa parte. Ok? António, desculpa, em relação ao mindinho, é indiferente no homem e na mulher, se é curto ou comprido? Lê-se da mesma forma? Ou... Ora, no homem é naturalmente longo. Quando é curto, uma atenção especial impõe-se. Porquê? Que género de castração e o que é que isso pode fazer na vida, no cotidiano? Porque é uma pessoa insegura, uma pessoa tímida. A gente nunca sabe o que é que ele vai fazer e por que razão vai fazer. Tem que fazer muita atenção. Na mulher, a maioria das mulheres é curto. Agora, qual é o nível de curto? Porque eu já vi mulheres curtíssimo, cá por aí abaixo. A pergunta que eu faço logo é: como é que está a garganta? Como é que está a tiroide? A tiroide já não tenho. Porque este dedo afeta diretamente a garganta e a tiroide. Então o nível é muito importante analisar. E depois, se nós estamos em coaching, por exemplo, nós temos de ir fazer uma análise entre a relação dela e do pai. Vamos ver. Mas atenção, já vi ela e o irmão que lhe fez a vida dura, que a castrou. Então, isto são tudo coisas que temos de fazer muita atenção como é que nós entramos neste... Estão a compreender? Mas tem que haver uma diferença de idades pelo irmão, não é? Quer dizer, não necessariamente. Depende. Depende. Porque se ele tem um código muito forte, depende. Não necessariamente. Mas nós temos de saber o quê. Mas também já vi mulheres castradas pela mãe. Por muito curioso que pareça, a mãe tinha ciúmes da filha. E sempre a pô-la em baixo. Não ponhas esse vestido. Não tens pernas para isso. Estás tão feio. Coisas assim. E o mindinho... E depois vamos ver a que nível isso joga. Porque o mindinho pode ser tão curto que leva o Júpiter atrás. Então temos aqui um caso muito complexo pela frente. Porque uma mulher que tem um mindinho muito curto e depois o Júpiter também ficou muito curto, disparados como suicídios e coisas dessas pode acontecer. Hein? Estão a perceber? António, mas essas diferenças podem estar nas mãos, na ativa ou na passiva, não? A ser direita ou esquerda. E, por exemplo, a direita já ser diferente. A infância ter sido dolorosa, mas depois a mulher ter ganho alguma autonomia. Temos de analisar as duas mãos. Ok. Temos de analisar as duas mãos. O corpo está dividido em duas partes. É por isso que também há a leitura facial, as marcas. A parte direita é a parte pública. Por isso é que nós chamamos o ativo. E a parte esquerda é a parte privada. Por isso é que nós chamamos o passivo. Então, se a gente quer saber como é que se está a passar em casa, a gente vamos ver o passivo. Se queres
se queremos ver como é que está-se a passar fora, público, analisamos a parte direita. O ponto 11 é quando os dedos estão tortos. Então, seja qual for o dedo que está torto, é simples. Torto não é direito. Torto não é direito. Então, se o Júpiter é um dedo de justiça, de imposição e está torto, a gente sabe que é um líder assim. Não podemos esperar honestidade ou sinceridade dali. E vocês vão ver Mas isso. Eu não vou torto falar como? de nomes, mas vocês vão ver isso. Por exemplo, este dedo torto nos políticos. Blá, 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 e está todo torto. Ou este está todo torto. Portanto, eles estão tortos. É tudo Portanto, quando diz discurso. torto, não tem a ver com a inclinação, mas sim mesmo o dedo. Não, não, não. Não tem a ver com isto assim. É torto. É Com a torto. inclinação. Não, é torto mesmo. Eu vou encontrar imagens de torto e vou-vos enviar. Obrigada. Torto mesmo. O dedo é feito torto. Ok? E, claro, como sabem o que é que cada um quer dizer, portanto, se ele é torto, não é direito. Então, a informação que o dedo nos dá não está a ser direita. Está a ser... É tudo o que é disforme. Neste caso não tem. Exatamente. Mas se for por um acidente qualquer que tenha feito operações, como eu já conheço pessoas assim, também tem essa leitura? Não é artrite reumatoide, nem nada dessas coisas. Isso aí já é uma degeneração, não é? Mais uma vez, por muito difícil que seja para alguém de aceitar, não há acidentes. Não há acidentes. Ok. O meu filho tem essa vertente, é muito mentiroso. Muito mentiroso. Mas é que é mesmo mentiroso. E no autocarro escolar, porque aqui os autocarros, já viram nos filmes, aqui há os autocarros das escolares, que vão buscar os miúdos, aqueles autocarros amarelos. E estava a lutar com um amigo, isto ele era miúdo, e vai para lhe dar um murro e bateu e o dedo ficou todo torto. Todo torto. Fomos para o hospital, mas já fomos tarde, depois estivemos à espera, depois fomos chamados, depois a doutora começou a ralhar connosco, não, a gente estávamos à espera. E ela a puxar, e disse, fogo, para pôr o dedo direito, porque o dedo começou logo a colar. Então o Sérgio tem o dedo assim. O Sérgio tem o dedo assim. Todo torto. E o Sérgio... Então, acidentes não há. As coisas acontecem para servir a causa daquilo que está a ser vivido. Não sei se me estou a fazer entender. Também não quero obrigar isto em vós. Uma coisa é certa. Acidente ou natural, o resultado é o mesmo. Porque os dedos são antenas. Os dedos são antenas. Estão tortas, a frequência está torta. Posso? Então, o mindinho torna a pessoa mentirosa. Sim, faz a pessoa mentirosa, é isso? O Júpiter pessoa, é um... escuta, porque eu não gosto dessas afirmações, porque pode ser uma pessoa que vai manipular a verdade. Sim. A pessoa que vai Sim. vender um carro, porque é um carro maravilhoso, só teve um proprietário, só que foi o último, não é? E tem um motor que foi mudado há 35 anos. Mas vocês vão ver todos os vendedores
representantes, vocês vejam como é que estão os dedos. É engraçado, por acaso, que o meu irmão mais velho é assim. São bons, E são bons vendedores. Ele não é vendedor. Pronto, ele consegue fazer tudo e mais alguma coisa, mas ele dá a volta ali à situação e ele só precisa alterar um currículo e realmente tem o dedo mindinho todo torto. Nós não estamos aqui a descobrir a pólvora, atenção. Isto são ensinamentos ancestrais. Já os egipcianos andavam com isto, não sei se sabem. Isto tem milhares de anos. Portanto, a quirologia, segundo os escritos, nós temos acesso até 10 mil anos, escrita em folhas de bananeiras e coisas assim, imaginem. Portanto, isto foi-nos deixado pelos... Então, é um facto. Posso pedir ao professor António para explicar os outros, só para escrever assim rápido. Então, o Mercúrio... Portanto, eu vou deixar vocês fazerem a lógica disso. Portanto, Ok. este se está torto é o dedo da afirmação, é o dedo da confiança. Se está torto, quer dizer que é uma liderança e uma que tem ondas. Olha, é tudo ondulado. Portanto, dá-lhe essa compreensão intuitiva. É ondulado, quer dizer que é questionável. Ok, a liderança. Estás a perceber? Depois tem o Saturno. Se ele está... O Saturno é raro estar torto. Mas muitas vezes inclina-se para cima do Júpiter ou para cima do Sol. É a nossa moral, a nossa parte espiritual, liga-se ao ego ou liga-se à aparência e imagem. Porque o dedo da imagem é o Sol. Ok? É por isso é que vocês vão ver, por exemplo, olha, Tom Cruise, Bruce Willis, tem o dedo do Sol muito, muito longo. E o dedo do Sol tem a ver com atrair o sexo oposto. Ok? Pronto, vamos ficar aqui com isso. Agora, o que eu gostaria que fizessem é que me trouxessem perguntas pertinentes no que diz respeito àquilo que nós falámos agora, para uma compreensão mais profunda, está bem? Agora vamos ficar aqui. Tudo o que é torto não é direito. Então aquilo que a pessoa está a dizer não é direito. Portanto, o exemplo que a Sandrina disse, que nos deu, portanto, é normal, é natural. Mas são capazes de vender neve aos esquimós e areia aos árabes. E eles compram porque é uma neve muito mais branquinha, muito mais... Eu tive um tio que ele teve um acidente de trabalho. Ele já faleceu há muitos anos, já era muito velhinho. E cortou o dedo mindinho. Eu não tenho a ideia dele ser... Cortado não é torto. Ideia, mas... Cortado não é torto, assim, atenção. Agora, cortado, por exemplo, o mindinho, o mercúrio cortado, pode tirar a faculdade de palavra à pessoa, uma pessoa que não vai comunicar muito, que vai falar pouco, vai também colocar a pessoa em posição mais tímida, também mais retrô, percebes? E pode trazer problemas lá ao nível da garganta. É uma pessoa que facilmente apanha infecções de garganta ou está a perceber? Pode. Podemos ter o caso de encontrar pessoas, vamos encontrar pessoas com as mãos amputadas, ou os dedos amputados, ou algo do género, ou com bocados a menos. Isso é mais. Continua-se a fazer a mesma leitura? Escuta, eu aí sou muito reservado e pronuncio muito pouco, estás a perceber? Primeiro, é uma experiência difícil para a pessoa. Segundo, há qualquer coisa que a alma esconde. E terceiro, não ponho o nariz onde não estou chamado, estás a perceber? É o seguinte, se eu tivesse 100 pessoas com o mesmo formato, eu podia fazer perguntas às 100 pessoas para chegar a um ponto. Mas como não tenho, e eu gosto muito pouco de inventar, estás a perceber? Então, vai com certeza jogar de uma certa forma na personalidade da pessoa. Isso vai. Mas a conversar com a pessoa, a gente pode ver, ficar a saber onde é que estão. Percebes? Ora, António, quando se nasce, eu tenho uma cunhada minha
nasceu praticamente sem dedos. Na mão direita, o único dedo que ela tem é o polegar. Os outros não existem. Isso já tem já é uma história de que ela fez com as mãos, não é? E que idade tem ela e qual será o destino? Assim, o destino 6 O destino é 6. e uma personalidade 2 tem 58 anos. E a nível profissional, como é que tem sido a sua vida? Normal. Ela trabalha, é auxiliar numa creche. Está a lidar com os bebés. Ok, energia 6 e 2, portanto, vai com o que acabaste de dizer, porque é uma energia. Portanto, energia 6 e 2, ainda por cima com esse facto, portanto, é uma pessoa muito, muito, muito pouco competitiva e muito pouco agressiva e muito pouco lutadora. Sim, sim. Está tudo, paz e sossego. Sim, é assim. Mas, ao ver o código todo, pode ser uma alma também que se está a Ela não tem nas autocorrigir. mãos nem nos pés. Não Está-se a tem nos dedos autocorrigir. estendidos. Ok. Compreende o que quer dizer autocorrigir? Portanto, a pessoa veio assim. Porque se tivesse um 14-5, um 16-7, um 19-1, 13-4, talvez não tanto o 13-4, aí havia talvez um abuso de ter cortado mãos, ter feito coisas desse género. Mas para um 6 e um 2, provavelmente é uma alma que está em autocorreção. Veio dessa forma para não fazer mal a ninguém, para se corrigir. Ora, vou só falar de uma. A primeira, olha, é a Antonieta, que foi o primeiro que está aqui. Não sei se todos têm os diagramas. Portanto, vou falar rapidamente dos trânsitos, porque já é tarde também para vocês.